Logo mais tem início a prova de redação do vestibular de verão 2013 da Unicinos e um pouco antes de começar as provas, o Conexão mostra quais as principais orientações para os candidatos que participam do processo seletivo. É isso mesmo, Chico. E para a gente saber mais, o professor João Alberto Steffen está aqui conosco. Ele é diretor pedagógico do pré-vestibular PV Sinos. Também com a gente, o Luiz Alexandre Cerveira, professor de História, e a Andréia da Rosa, professora de Língua Portuguesa. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Obrigado. Olá, obrigado, bom dia. Bom dia, professor. Para a gente começar essa conversa, instantes antes de começar a prova mesmo, o que o vestibulando ele tem que ter em mente? Em primeiro lugar, ele tem que saber que ele sabe muito, tem muito conhecimento para usar na hora da prova. Então, isso dá uma certa tranquilidade. Não adianta, na última hora, querer aprender aquilo que não teve oportunidade até aquele momento. Como a prova tem um enfoque de avaliação de competências e habilidades, assim como a prova do Enem tem uma característica muito próxima a essa prova da Unicinos, então ele tem que saber que as experiências de vida dele, as vivências, ajudam muito na hora de resolver as questões da prova. Então é melhor, professor Cerveira, descansar antes da prova ou vale a pena dar uma revisadinha, uma lida em algum conteúdo? Acho que, de modo geral, é importante ficar tranquilo antes da prova, né? Descansar, ficar com a cabeça tranquila. Se ele se encontra numa situação que ele acha que dá uma última olhadinha num conteúdo que ele, por alguma razão, ficou com uma pequena dúvida no final, uma questão mais de nervoso, mas assim, não gastar os últimos minutos tentando, como disse o professor, aprender o que não aprendeu, né? Acho que isso é importante e ter tranquilidade, porque, de fato, como ele estudou, esperamos que ele tenha estudado, ele tem aí uma grande quantidade de conhecimentos que ele vai poder usar na prova. E como o professor disse, a prova da Unicinos é uma prova que contempla isso, né? Ele cruza conhecimentos, disciplinas, o conhecimento do dia a dia dele e do que ele lê nos jornais, né? Certo. Agora, pela manhã, os candidatos vão passar pela prova de redação, professora Andréia, e eles vão poder escolher entre dois temas. Que possíveis temas podem aparecer nessa prova? Olha, é muito importante que o aluno ele tenha o hábito da leitura para que possa estar a par dos assuntos da atualidade, que é o que provavelmente vai cair na prova de redação. E a partir do momento que ele tem essa bagagem de leitura, lendo livros, revistas, jornais, com certeza ele vai saber discorrer muito bem sobre o assunto que o vestibular propuser. Mas será aí, professor Steffen, que podem aparecer temas, enfim, sustentabilidade? O que o senhor acha que são os temas mais relevantes que estão em voga que podem aparecer na prova? Para tranquilizar o candidato, eu diria o seguinte, o conhecimento que ele tem sobre redação permite que ele estruture um texto independentemente do tema. Então, não precisa se preocupar, o professor Steffen, ou a Andréia, ou o Cerveira falaram sobre tal tema, e sair desesperado, e inclusive se desestrutura mentalmente para fazer uma boa prova. Questão fundamental, ele tem que ter argumentos para defender a sua tese e propor como alternativa de solução a um problema social que a redação vai exigir. Todas as redações da Unicinos, isso há décadas, têm exigido um posicionamento crítico do candidato. E ele tem que demonstrar uma participação de cidadão. Ele tem que mostrar o exercício de cidadania. Então, se preocupar não com o eu, mas com a sociedade. Qual o seu papel de estudante, que é uma coisa, ele é um privilegiado nesse país de entrar num curso de graduação, numa universidade conceituada como a Unicinos. Então, qual é o meu papel? O que eu vou representar? O que eu vou propor de alternativas aos problemas? Então, se ele pensar desta forma, qualquer tema que aparecer, e os temas vão exigir um posicionamento crítico, ele vai sair muito bem. E eu queria saber qual é a maneira melhor de começar a prova para o aluno otimizar o tempo. Por onde que ele deve começar? A prova objetiva? Isso. Ele deve começar pelas disciplinas que ele domina mais. Porque, independente do controle do tempo, que alguns se perdem muito, então, se ele domina determinada disciplina, ele começa por ali, que ele vai acertar as questões com tranquilidade, e se chegar o momento em que bate aquele desespero, assim, faltam tantas questões, então, se ele tiver que chutar alguma coisa, ele vai chutar naquelas que ele já não domina tanto e que provavelmente chutaria alguma coisa. Mas, como a prova é objetiva, o importante é que muita gente pensa assim, essa prova é mais fácil do que a dissertativa.
A dissertativa permitia que as ideias do aluno fossem avaliadas pelo avaliador e alguma nota ele recebia, mesmo que parcial. Agora, a prova objetiva, ele tem 20% de chance de acertar a questão. Então, ela exige muito. Ele tem que se focar no essencial do enunciado da questão, o que ela está pedindo realmente, entender isto para pensar, antes de ler as 5 alternativas, pensar qual seria a resposta para aquele problema proposto na questão. E se ele pensar, a resposta é esta, ele vai lendo e vai discriminando, eliminando aquilo que não é, o absurdo possível, que muitas vezes tem, que parece certo e não é, ele inclusive consegue descartar. Então, facilita nesse aspecto. Bom, daqui a pouquinho eu vou querer saber do professor Cerveira que possíveis assuntos podem aparecer relacionados à história. Mas antes ainda falando da prova de redação, professora Andréia, quer dizer, o aluno ele também tem esse material disponibilizado na prova, né? A Unicinos fornece essas informações, então o aluno também pode aproveitar dessa maneira, e também é importante que ele também não fique inventando, de repente, palavras que ele não tenha domínio ou não erre na concordância. Que outras dicas mais a gente pode dar ainda na prova de redação? Bem, eu acredito assim que é muito importante que o aluno, que o vestibulando deixe fluir as ideias no momento de fazer a redação e evite uma linguagem muito rebuscada, porque isso, ao invés de impressionar depois a pessoa que vai analisar, isso pode ser uma armadilha, né? O aluno ele pode se perder em meio às suas ideias. Então, eu sugiro que o aluno seja o mais assim, natural possível, que ele deixe fluir o seu conhecimento, que como o Stephen e o Cerveira já haviam falado, ele sabe, né? Então, a dica é essa, é tentar não rebuscar muito a linguagem. O professor Cerveira quer complementar? Não, eu só ia dizer que eu acho que é importante o aluno usar os conhecimentos das áreas de humanas, em especial, às vezes da natureza, na redação. Né? Isso dá um peso no argumento dele. Então, que ele possa lembrar das aulas que ele teve, de história, sociologia, geografia, enfim, e dependendo do tema que essa redação vai abordar, então que ele possa embasar os argumentos, as propostas de solução, como o professor Stephen disse antes, a partir, então, dessas ciências. Né? A redação não é uma coisa solta, né? Então, é muito importante que ele escreva bem, mas também que ele embase bem, e aí as humanas servem para ajudar nesse sentido. Aí tudo vai fluir bem certinho, né, professora? Exatamente. Isso que o professor Cerveira falou é muito importante, porque o que se espera do aluno na redação? Que ele aplique os seus conhecimentos e que ele estabeleça relações com assuntos que daí entra a interdisciplinariedade, quer dizer, aí ele vai relacionar com assuntos que ele certamente viu em história, em geografia, enfim, nas diversas áreas do conhecimento. Tá certo. Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta tem mais dicas para quem vai prestar vestibular hoje aqui na Unicinos. O Conexão TV Unicinos especial de vestibular de verão já volta.